Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais um vídeo para o canal, né? Oração com o Ivan Santos. Esse canal é uma bênção, meu irmão. Esse canal é abençoado. O outro canal, o YouTube derrubou, né? Mas foi imprudência minha, né? Eu fui imprudente e o YouTube foi lá e derrubou meu canal. Mas foi bom que eu aprendi, né? A gente está sempre aprendendo, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, como forma de gratidão, deixe o seu gostei, o seu joinha aí, tá? O seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe essa mensagem, tá? Vou deixar uma mensagem aqui para os irmãos meditar aí quando puder, né? Tiver um tempinho, meditar. E assista o vídeo até o fim, meu irmão. Assista o vídeo até o fim, que no final é que é o melhor. A Bíblia fala que a bênção não está nem no começo nem no meio, está no final. Então assista até o final para que você seja abençoado, né? Escute a oração até o final, né, meu irmão? Às vezes a gente fica assistindo coisas que não tem muita importância, né? Até o final, quando chega no final é mó triste, a gente fica esperando uma coisa e é outra, né? E por que não uma oração, né, os irmãos, né? Assistir uma oração, né? Meus amados irmãos, hoje eu vou falar de um homem chamado Naamã, né? Naamã, a Bíblia nos fala que ele era um homem que tinha uma lepra, né? O corpo dele era cheio de lepra, mas não dava para ver porque ele era um general do exército, né? E ele andava todo com armadura, né? Todo vestido com armadura, né? Então não dava para ver. Mas quando chegava em casa, ele tirava aquela armadura, era triste a vida daquele homem, né? Da porta para fora ele era um homem respeitado por todos, né? Mas da porta para dentro de casa era um homem triste, né? Um homem que tinha uma lepra, né? Algo que eu creio que deixava ele muito triste, muito abatido, né? Mas porém ele levou uma menina para trabalhar na casa dele e essa menina falou para ele de um profeta, né? E falou para ele, na verdade, falou para a esposa de Naamã, né? Se o meu chefe, se o meu patrão for até a minha terra, lá tem um profeta que vai fazer com que acaba com essa lepra, né? E ele acreditou naquela menina e foi lá. Só que quando ele chegou lá, o profeta não recebeu ele. O profeta mandou um recado para ele, né? Para ele ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Que aí ele ficava curado daquela lepra, né? Aí ele se indignou porque ele estava esperando que o profeta viesse, colocasse a mão em cima da lepra dele, invocasse o nome do nosso Deus, né? E pedisse para que aquela doença fosse embora e tudo bem, mas não foi isso que Deus falou para o profeta, né? Deus falou para o profeta, falou, não, você tem que falar para ele mergulhar no Rio Jordão. E o Rio Jordão, meus irmãos, era um rio de água barrenta, né? A Bíblia nos fala que os outros rios, Damasco, né? O Eufrade, né? Era rio de águas limpas, mas ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, porque o tupete dele estava muito alto. Ele era um general, ele achou que ele podia tudo. E nós não podemos nada, meu irmão, diante de Deus. Nós podemos somente o que Deus deixar a gente poder, né? A gente não pode nada diante de Deus. Então, essa mensagem é muito importante. Eu vou ler aqui alguns versículos, só para não ficar nas minhas palavras, né? 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se pôs de pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passava a sua mão sobre o lugar e restaurava o leproso. Não são porventura Abana, que é um rio, né? Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não
me poderia eu lavar-me, ficar limpo, ficar limpo, ficar purificado, perdão, meus irmãos, ficar purificado. E voltou-se e foi-se com indignação. Então, chegando-se a ele um dos seus servos e lhe falou, e disse: meu pai. Naquela época eles chamavam assim, né? Os patrões chamavam de pai. Meu pai, se porventura te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás limpo. Você entendeu, meu irmão? Ele queria tomar banho em água limpinha, ele queria tomar banho em águas clarinhas, né? Mas aí um dos soldados dele falou: mas meu pai, mas meu chefe, se fosse algo pior, o senhor porventura não faria, né? Quanto mais dar um mergulho numa água barrenta para ficar limpo dessas lepras, desses negócios. Aí Naamã pensou melhor, meu irmão, e foi lá e deu os 7 mergulhos, né? Ele deu 7 mergulhos nas águas daquele rio Jordão, aquele rio de águas suja, barrenta, né? E ele ficou limpo. A Bíblia mais para baixo aqui vai nos dizer que a pele dele ficou igual pele de criança, de bebezinho, né? E ele voltou lá para agradecer ao profeta, né? Só que o profeta falou: não, as coisas de Deus não é por dinheiro, não é a troco de dinheiro. Aí, meu irmão, aonde entra hoje, né? Aonde entra os profetas de hoje em dia, né? O profeta só vai profetizar numa igreja se for pago. O profeta só vai pregar numa igreja se for pago. O profeta só vai fazer isso, só vai fazer aquilo para Deus se for pago. Meu irmão, se a Bíblia nos fala que a palavra de Deus a gente tem que liberar a palavra de Deus de graça, não cobrar nada. Por que a maioria das pessoas só quer saber de fazer algo para Deus se for cobrando, meu irmão? Meu irmão, vamos se apegar com Deus, vamos pedir para que Deus nos abençoe, né, nos ilumine, porque somente Ele, né, para nos ajudar, nos libertar, nos curar, né? Então, meus irmãos, a palavra de hoje é essa, né? No livro de Naamã, né? Deus, ele curou Naamã. Qual é o problema que você tem, que você quer que Deus te cure, meu irmão? Pede para Deus, pede com fé, que Ele hoje está liberando cura. Hoje Deus está liberando cura para alguém aqui nesse canal. Alguém que esteja precisando de alguma cura, de algum tipo de cura, meu irmão. Se apegue com Deus, busque. Porque Deus, ele é um Deus que cura, que liberta, que transforma. Deus, ele me transformou, ele me libertou dos vícios, né? Eu era viciado em uma porção de coisa, né? Deus me libertou, né, meu irmão? E hoje eu tô aqui falando da palavra de Deus para você, né? Então, vou profetizar na sua vida, que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, que até aquilo que ia dar errado na sua vida dê certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar o Salmo 23 nessa noite para edificar a nossa vida, né? A minha vida e a sua vida. Então vamos orar o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, fique com Deus, que Deus do céu nos guarde, Jeová Rafá nos abençoe. E eu espero que essa palavra de hoje, meu irmão, você guarde na tábua do seu coração, guarde na tábua do seu peito, porque você vai precisar dela, meus irmãos. Então guarde, tá? Guarde com carinho, busque as escrituras, examine as escrituras, meus irmãos, para que você fique sabendo do que Deus quer para nós. Deus não fez nós para sofrer, né? A gente sofre muitas das vezes porque a gente procura, vale todo mundo passa, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro no vale, meu irmão.
Deus, ele não quer que a gente fique o tempo inteiro no vale. O vale é só pra gente, às vezes, é abaixar nossa cabeça e acreditar que Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta. Deus é o Deus do impossível. Se você tem algo impossível, entrega na mão de Deus, meu irmão. Confia nele que o mais ele fará. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.